Estamos aqui com o Mazinho, que é o Edmar, mas é Mazinho para o pessoal da federação. Ele é o coordenador do EMS e a gente quer que ele fale alguma coisa sobre o evento, para dar um chamamento para o pessoal que não sabe, para dar um convite também para aquelas pessoas que não possam vir, mas que assistam um pouco do evento, né? Pois é, nós estamos aqui, esse é o 32º EMS, é um evento que é destinado ao jovem, especificamente, mas que também participam coordenadores, e temos algumas crianças que são filhos de trabalhadores e que estão conosco. O público é bastante diversificado, nós temos representantes de casas espíritas do estado todo, praticamente. Infelizmente, a gente não tem como receber mais participantes. Nós estamos com o número máximo de participantes. Mas aquele companheiro que não pôde se inscrever, não pôde participar, pode acompanhar pela Rádio Espírita Capixaba tudo o que acontece aqui no evento. A temática abordada nesse encontro trata das forças sexuais do ser. E essa abordagem é muito importante na atualidade, visto que é uma questão que pode elevar o homem à questão sexual, ou também pode prejudicar muito no seu processo evolutivo. E tudo isso está associado ao equilíbrio dessa energia, que é uma energia criadora, e é uma energia muito importante, por isso a gente vai estudar essa temática aqui no encontro durante esses 4 dias. Vai ser um encontro que realmente para o jovem vai ser bem melhor do que ir para essas farras e contrair algumas situações que até foi falado muito nos programas da rádio Fiorido, o Paulo Henrique falou algumas coisas, que realmente o espírito às vezes contrai algumas problemáticas na hora de uma festa assim, e não sabe às vezes se colocar, o divertir é lícito, o extrapolar é que é o prejudicial, não é isso? Então, os jovens que estão aqui com a gente nesse encontro, eles fizeram uma opção. Ao invés de ir para a farra, para a folia, eles estão aqui, se divertindo tanto quanto talvez estivesse se divertindo lá fora, mas com um objetivo bem diferente daquele dos jovens que estão lá fora. Aqui o objetivo é você se confraternizar, é você dar as mãos para o seu colega, é você fazer novos amigos, é você ampliar o seu ambiente, o seu ciclo de amizade, é você estudar para que você possa melhor enfrentar os desafios da sociedade atual. Tantos convites os jovens recebem, e eles têm que saber dizer sim, têm que saber dizer não, e têm que saber equilibrar. Então, nesse sentido, o jovem que está aqui, ele tem um ganho muito importante, que é a questão de você aprender a lidar com a sua energia sexual, aprender a equilibrar essa força, que é muito importante, e fazer o uso dela de forma consciente. E quando ele estiver lá fora, quando ele estiver cercado dos seus amigos, em qualquer ambiente que esteja, ele vai saber se comportar e ele vai saber usar essa energia, porque essa é a nossa discussão aqui. E a gente espera, sinceramente, que ele saia daqui com uma bagagem muito importante a respeito dessa temática. A gente não vai tomar mais o tempo do Mazinho, porque ele é o coordenador, tem que fazer algumas coisas para realmente organizar esse evento. Então, obrigado, Mazinho. Que dá uma consideração final para alguém. Nós é que agradecemos a presença de vocês aqui, dando oportunidade àqueles companheiros que não puderam vir, não podem estar junto com a gente fisicamente, mas podem acompanhar de fora todo o ambiente e tudo que ocorre aqui. Então, nosso abraço a todos e que todos possam compartilhar e acompanhar e aproveitar da melhor forma. Muito obrigado. Agora eu vou chamar a Dalva, que é a nossa vice-presidente da Federação Espírita do Espírito Santo. E ela que realmente é a que
a que supervisiona todo o evento. Eu queria que ela falasse um pouquinho vamos dizer assim, as expectativas dela para esse evento. Então, o MS é um evento que nos traz muita alegria, porque nós temos aqui uma quantidade significativa de jovens, são 500 inscritos este ano, e quando o movimento jovem é forte, isso significa que o futuro do movimento é garantido. E o MS sempre é um evento muito motivador. As pessoas, os jovens saem daqui energizados para dar sequência a um tipo de trabalho que sempre se propõe dentro do MS para acontecer nas suas regiões. Então, graças a esse trabalho, nós estamos na 32ª edição, são 32 anos de realização. Foi o único evento da FES que nunca se interrompeu. Então, por quê? Porque o jovem, ele é uma força atuante e ainda quando o movimento entra nas suas baixas, o jovem mantém o evento em alta. Então, a gente tem uma expectativa maravilhosa desse evento, até porque o tema vai nos chamar a reflexões muito profundas. E o jovem, ele, como o seu programa, você que fala sobre a família na rádio, o jovem realmente ele é a base do ambiente familiar, que vai dar, ele pode ser ou o sucesso de uma família, mas também pode trazer vários problemas, não é assim? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, já que fala sobre família. Então, esse tema, Forças Sexuais do Ser, vai nos permitir trabalhar com a questão das energias criadoras. Através da sexualidade, o homem é co-criador. E é a força dessa impulsão sexual que acaba gerando a família. Ainda não somos espíritos de um nível evolutivo em que o amor prepondera, mas o exercício sexual é um exercício de aprimoramento da nossa capacidade de amar. E se nós conseguimos traduzir para o jovem o pensamento espírita acerca da sexualidade, nós vamos ter esse grupo mais preparado para escolher com mais adequação parceiro ou parceira para essa aventura, né, da constituição do núcleo familiar, e nós vamos ter também possibilidade de famílias mais harmoniosas, mais equilibradas e com maior potencialidade de desenvolvimento do amor naqueles espíritos que virão compor a família. Então esse foco é muito importante. Nós estamos na expectativa que esse é um divisor de águas aí no movimento espírita, viu? Você falou assim que a gente é espírito ainda em evolução, que estamos no pé do primitivo, muito mais do que do angélico. Isso basta ver que a gente está no mundo de provas e expiações, tudo bem que está chegando um momento de regeneração, mas a gente ainda está mais pé do primitivo do que... E você falou que a gente, como espírito, por exemplo, o espírito que ainda está primitivo, ele ainda procura o sexo não por acasalamento, mas às vezes por prazer. E isso aí, vamos dizer assim, a disciplina sexual, o que pode trazer para o espírito ou para esse jovem que está começando essa vida? Então, o exercício da sexualidade na ausência do amor tem engendrado tragédias. São situações complexas de relacionamento que degenera muitas vezes em animosidade, ódio e muitas vezes também em grande desequilíbrio, porque que se associa ao outro na busca desse prazer, mas não tem responsabilidade com essa relação, ele poderá deixar o parceiro sem o amparo necessário no momento decisivo. Então isso tem acontecido, nós temos visto
uma quantidade muito grande de lares em que a parceria se desfez em muito pouco tempo. Isso é sintoma de que não há uma certeza da escolha feita. A pessoa escolhe o sabor dessa busca da sensação do prazer, muito mais do que com a consciência do dever e da responsabilidade dessa relação. O que a gente quer discutir com o jovem é exatamente essa possibilidade de escolher, tendo em vista que nós ainda estamos a caminho do desenvolvimento do amor, ainda não temos essa plenitude, porque essa é a meta, mas no momento atual nós já temos condição de exercer a sexualidade associada a um sentimento de respeito pelo outro e também uma noção de que qualquer falha nesse quesito vai determinar novas encarnações, por vezes dolorosas. Então, se nós temos uma vida agora, uma existência para trabalhar essa questão, vamos aproveitar. Então, aproveitar porque a Terra está num momento de transição. Os espíritos que não conseguirem um patamar mínimo de desenvolvimento, eles serão cerceados na sua possibilidade de voltar à Terra. Eles terão que ir para mundos ainda mais atrasados do que o nosso, porque aqui na Terra não cabe mais a existência de espíritos primitivos aqui, né? Nós temos que ter essa consciência, precisamos dar os passos necessários. E no momento, o que se pede é ampliar a consciência a respeito do uso que nós fazemos dessa máquina que é o corpo, né? Nós somos responsáveis por ela. A gente viu como essa busca da sexualidade, você fala, que é mais pela situação física ou pelo prazer. A gente vê agora recentemente esse julgamento que teve, que acabou de forma trágica por causa de uma situação que ele diz que ama, mas quem ama não faz aquilo. Então é mais uma situação de posse do que muitas vezes o jovem se envereda, né? Não coloca para fazer com que ele realmente, se ele tivesse o amor, ele não teria chegado naquela situação, né? E aí, como é que você vê? Esse exemplo é um exemplo muito adequado. Então, a leitura que o jovem faz é de que está amando. E, na verdade, é um sentimento de egoísmo muito forte, que faz com que um se aproprie do outro como se fosse sua posse. Então, acaba degenerando em tragédia. Ainda quando não chegue a esse nível do assassinato, acontecem abandonos, acontecem desequilíbrios, depressões, por conta das frustrações que estão presentes quando não há responsabilidade nesse vínculo. Tem essa questão, espíritos que estão acoplados a um ou a outro, tem essa questão sim. No caso do exercício da sexualidade com base só no prazer, poderá acontecer a gravidez não desejada, porque o espírito está ali acoplado, né? Está também buscando prazer, né? Porque o fato de ter desencarnado não significa que perdeu a sua necessidade e a sua impulsão se ela não foi educada, né? Então, por isso que esse tema é urgente e nós acreditamos que a nossa equipe está com uma preparação muito boa para tratar o assunto sem preconceito, sem tabus, falando claramente com o jovem. Até bem pouco tempo era muito difícil abordar certos temas, mas neste ME serão tratados temas como a homossexualidade, como a gravidez precoce, como qual o melhor momento de iniciação sexual para o jovem. Isso tudo vai ser tratado aqui. E, paralela a essa questão da sexualidade especificamente, haverá o tratamento também do tema amor, afeição, os vários tipos de amor. No amor, a gente usa esse termo de uma maneira muito ampla e genérica, mas existem nuances de amor, né? O amor amizade, o amor materno, o amor paterno, o amor filial, o amor fraterno, o amor conjugal.
são tipos diferentes e tudo isso vai ser tratado aqui. Nossos jovens vão ter essa oportunidade. O amor realmente que dá certo é sempre quando existe, mesmo no amor entre homem e mulher, e pai e filho, mãe e filho, é quando tem um amor fraterno, porque sem fraternidade nada se une, não é assim? Na base tem que ter o amor, a amizade, né? Na base de todo amor tem que ter esse, que foi o amor indicado por Jesus. A gente conversou aqui com a Dalva e foi muito bom conversar. Eu poderia até ficar aqui a tarde toda conversando, mas ela tem que fazer outras coisas e realmente não tem jeito. Mas eu agradeço você, Dalva, por ficar aqui com a gente, tá? E aí eu vou chamar uma das locutoras da Rádio Espírita Capixaba, e que a gente quer saber o que você está achando do encontro da Mocidade Espírita. Faz aí um apanhado. Olha, a gente vai começar agora, né, com as oficinas, acolhimento dos jovens lá na quadra, e agora a gente já vai separar por turma e vamos começar as oficinas. Aí nós estamos agora, a equipe Yanga está com uma galera ali com oficina de videoclipe, já vamos levar o pessoal e vai... Assim, a oficina, tem quantas oficinas? Olha, eu não sei o total de oficinas que tem, não. Eu estou numa sala do lado de uma que tem uma oficina de novela mexicana, a outra eu não me lembro o que é, e tem a nossa oficina, que é a oficina de videoclipe, mas tem várias oficinas. Agora vai começar com as oficinas. Os jovens vão ser separados por grupo, atrás do crachá deles tem o nome, tem a cor, né, são cores, separado por cores, e cada um vai para as salas conforme as cores. E aí, então a gente não vai poder ficar te tomando mais tempo, porque você vai ter que ir para lá, não é isso? Então, fala um pouquinho do seu programa na rádio, para o pessoal ouvir também. Eu apresento o programa Entrevista e Variedade todas as terças-feiras, às 21 horas. Nessa terça-feira agora não tem, né, porque a gente vai estar aqui envolvido. E depois a gente continua. Toda terça-feira, entrevista, músicas e bastante coisa interessante no programa, sempre variado. Então, um convite para ouvir o programa dela na rádio. Muito obrigado por ter dado a entrevista, por estar aqui com a gente, para falar um pouquinho sobre o evento. Tá, quando der eu passo aqui, porque eu estou envolvido com teatro. Daqui a pouco, depois da oficina, a gente vai para iluminação lá no auditório. E vamos embora. Vamos. Estamos aqui com o Andrei. Me fala um pouquinho, o que você faz no evento? Eu sou expositor convidado, vim da Associação Médica Espírita de Minas Gerais, da qual eu sou o presidente atual, e vou fazer exposição a respeito da energia sexual para os coordenadores e pais sobre identidades sexuais, lançando inclusive o livro que nós acabamos de lançar lá na Associação Médica Espírita, que é A Homossexualidade sob a Ótica do Espírito Mortal, e O Mundo dos Bonecos de Papel, que é sobre o mesmo tema para crianças. E fazer um seminário com os jovens sobre identidades sexuais também. A gente até estava falando sobre a homossexualidade. Qual que é a visão espírita? Para quem não sabe, porque muitas vezes tem gente que não é espírita que está vendo. O que é a visão de homossexualismo para o espírita? Ou para o espírito, vamos dizer assim. Se é vamos dizer assim, se ele é uma fuga dele, porque ele está numa situação que ele não quer, ou se... É interessante porque sobre esse e alguns outros temas não existe um consenso dentro do movimento espírita. A gente vê opiniões variadas. E, na verdade, o Espiritismo é muito rico em nos ofertar o entendimento da sexualidade dentro da visão reencarnacionista. Então, Emmanuel nos explica que o espírito, ao longo das reencarnações, ele reencarna ora em condição de masculinidade, ora em condição de feminilidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade psíquica em si. E dentro da vivência encarnatória, o espírito expressa o desejo e o afeto sendo guiado por necessidades que vêm do passado, por identificações psicológicas do presente, por necessidades de reeducação e por aí vai. A homossexualidade, conforme tem sido entendido hoje pela ciência, é uma das condições
possíveis da sexualidade dentro do reino natural, observada desde os animais até os homens, com expressões múltiplas. E assim também o é dentro da visão reencarnatória. Emmanuel esclarece em Vida e Sexo que o espírito pode experimentar a vivência da homossexualidade sendo guiado por impulsos de reajuste do passado, por escolha própria, por vinculação ainda aos hábitos de uma mesma encarnação que vivenciou por muito tempo, e também por necessidades de reajuste afetivo ou até mesmo por condições de tarefa específica que aquela condição o ajude. Então nós temos feito uma leitura que nos ajuda a entender a homossexualidade dentro de um contexto da naturalidade, significa estando presente dentro da natureza e significando de forma particular e individual dentro da experiência de cada indivíduo, de acordo com a história daquele indivíduo e a necessidade, que é o que vai fazer cada um compreender a sua experiência de homossexualidade e significá-la, né, na sua vida, decidindo como vivê-la ou não, e aí é uma questão pessoal, intransferível de cada um. A questão, por exemplo, da AIDS, muitas vezes a gente vê em alguns segmentos religiosos que a AIDS é tipo um castigo divino para com a classe. Hoje em dia não existe isso, mas antigamente falava. Então, eu quero saber, te falar na visão espírita. Isso é muito interessante. Nós até incluímos um capítulo sobre o HIV/AIDS na visão médico-espírita dentro do livro, porque esse assunto tem sido muito frequentemente correlacionado aos homossexuais, o que hoje não é mais adequado. Essa correlação existe porque na década de 80 foram-se observados os primeiros casos de AIDS dentro da comunidade homossexual em São Francisco. Então, até se chamava naquela época, quando ainda não se conhecia a etiologia da doença, de câncer gay, porque se observavam os homossexuais. A primeira expressão muito vista foi o sarcoma de Kaposi, que é um câncer de pele. Então levou-se a essa associação. No entanto, hoje não existe isso. Hoje não existe mais grupo de risco, indivíduos risco, existe comportamento de risco. E hoje, inclusive, o grupo em que mais cresce a contaminação pelo HIV são as mulheres casadas, heterossexuais, né, contaminadas de várias formas. Então, o HIV/AIDS são coisas diferentes, porque a infecção pelo HIV é ser portador do vírus, e ter a AIDS é a baixa imunológica decorrente da multiplicação do vírus no organismo. Então são coisas diferentes e que têm significados específicos para cada indivíduo também. Não se trata de castigo divino, não se trata de punição, se trata mesmo de, assim como toda doença, de uma construção do espírito dentro do seu processo evolutivo, ou de uma questão atraída por si, ou de uma questão buscada, muitas vezes por comportamentos de risco mesmo, que representam até movimentos autopunitivos inconscientes, suicidas mesmo, né, quando o indivíduo se submete ao risco, sabendo do risco, sem se preocupar com isso. Ou pode ser inúmeras outras questões, né, porque hoje nós temos indivíduos que são contaminados pelas mães que estavam grávidas, já eram portadores do vírus, né, os bebês que já nascem contaminados, os que contraem do marido sem nunca ter tido comportamento sexual irresponsável, né, e a responsabilidade maior da contaminação foi daquele que teve o comportamento. Então, significado na vida do indivíduo, ele é muito particular, como qualquer doença deve ser individualizado, mas para todos que vivenciem a condição da infecção pelo HIV e ou mesmo a condição da AIDS, trata-se de um convite da vida ao alto amor, ao autocuidado, à autovalorização, a uma reflexão pessoal a respeito do uso da energia sexual sagrada, a respeito da autopreservação, né? No caso daqueles que contraíram por esta via, e mesmo daqueles que não contraíram desta forma, uma reflexão sobre todos os movimentos de valorização e cuidado de si mesmo, porque a AIDS, ela hoje não é mais aquela doença mortal. Ela é hoje uma doença crônica, como o HIV, como a hipertensão arterial, como a diabetes, uma condição que o indivíduo vai conviver a vida inteira com ela, sem necessariamente ter que sofrer por ela. O indivíduo pode passar a vida inteira com HIV sem vir a ter AIDS. Então, estando portador do vírus da AIDS, é um convite ao autocuidado e a todos aqueles mecanismos que levam o indivíduo a ter uma vida saudável, que é um cuidado com a vida afetiva, com a vida emocional, um cuidado com a alimentação, com os exercícios físicos, a reflexão sobre as decisões morais, as atitudes na vida, né? E por aí vai. A questão é bastante vasta, no livro está melhor explicado. Então, eu quero te agradecer, né,
você vai ter que dar a palestra agora, não é isso? Né? Agora que vai ser a próxima. Então eu quero agradecer pela explicação, todo mundo deve ter realmente uma explicação boa e tal. Então, parabéns lá para a palestra, tá bom? E a gente está aqui vendo aqui o pessoal chegando. Chega aqui. Essa aqui é a Ângela, que veio. O que você veio fazer aqui, Ângela? Eu vim trazer meus filhos, porque todo ano eles participam do MS. E você acha importante participar e por quê? Eu acho importante participar, porque isso aí é uma formação maravilhosa para eles no futuro. Como é que tá lá na Casa Espírita do Fiorido? E o que vocês estão fazendo? Algumas coisas. Vocês estão fazendo algum trabalho lá? Me fala um pouquinho. Olha, nós estamos lá no NEIM já há muitos anos. Os meus filhos são evangelizados, nós trabalhamos na evangelização e somos igual Bombril. O que der a gente faz. Então, você veio trazer os filhos. Vamos chamar a Rubiane aqui, mas ela não vem. Rubiane. O que você espera do encontro? Eu espero que o encontro é o seguinte, é onde os jovens se integram, se encontram e através desse encontro formam-se amizades, boas vibrações, boas energias e alegria, isso aí. Então é melhor estar aqui do que lá no carnaval, atrás do trio elétrico. Com certeza, o mundo está muito cheio de violência, muito cheio de atribulações e é importante estar todo mundo junto no ideal comum. Então tá bom, não vamos te atrapalhar mais, vai lá para onde que você tem que ir, né? Então tá bom. Quer falar mais alguma coisa, Ângela? Então estamos aqui para a Rádio Espírita Capixaba, Rádio Espírita Chico Xavier. E uma boa tarde para todos. Retornamos depois. E retornamos depois, na próxima oportunidade, no próximo intervalo do encontro.